bom, todo programador precisa de um hobby. Mandando um abraço aí pro Dr. Drauzio Varela. Não se esquece de se inscrever, galera, deixar seu like aí, dar aquela força para nós. E aí aqui, ó, a importância de ter hobbies e fazer trabalhos manuais, né? Esse é o vídeo que a gente vai reagir aqui. Deixa eu só colocar os ajustes aqui pra gente, né? Pra gente poder assistir e ver o que o Dr. Drauzio tá falando aqui. Vamos ver. Parou que a gente não lembra mais de nada. Antigamente a gente sabia de cabeça o telefone do melhor amigo, da família, do mercadinho da esquina e até do orelhão da pracinha. Quem é muito jovem nem... Nossa, é bem das antigas esse negócio de orelhão, né? Pra você ver como é que o mundo hoje é melhor, né? Em vez da gente ficar decorando números aleatórios, a gente decora nomes, né, de pessoas. A gente tem a agenda ali do seu celular, né? É importante que você tenha os seus contatos sempre salvos na nuvem, né? Claro que hoje em dia a maior parte dos dispositivos já faz isso por padrão, mas eu me lembro de uma época onde se você não salvasse seus números na nuvem, acontecesse alguma coisa com o seu celular, né? Alguém afanasse ele caísse, quebrasse, você perdia todos os seus contatos, né? Então fica aí a dica pra você, tá ligado? Sabe o que eu nunca vi um orelhão na vida. Hoje, qualquer coisa que a gente quer saber, corre para a internet para confirmar. A tecnologia resolve tanta coisa para a gente que esquecemos de usar a cabeça. Isso deixa o cérebro acomodado e pode levar ao declínio cognitivo. Pois é, mano, é a mesma coisa que a gente vê aqui no trabalho manual, né? Você pensa bem, hoje em dia, o grande moda que a gente tem, da qual eu sou adepto também, são as academias, né? Ou seja, um lugar que você tem que ir para pegar peso, para correr, para andar, que eram coisas que antigamente você fazia no seu dia a dia, né? Você tinha lá, por exemplo, meu pai trabalhou muito tempo como pedreiro, e aí nessa profissão de pedreiro dele, ele acabava que ele usava muita força, né? Então ele estava sempre carregando saco de cimento, subindo e descendo de altura, pegando ali coisas, fazendo força, puxando corda, né? Que é os exercícios que a gente faz, né? Meu pai, como é que ele treinava o bíceps dele? Levantando saco de cimento, o agachamento ele agarrava ali e puxava assim com as pernas para cima. Então, a mesma coisa a gente tá vendo acontecer agora, não apenas com celulares, o Google, nessa capacidade de pesquisa, mas também com a inteligência artificial, né? Da mesma forma que hoje em dia a gente precisa ir na academia fazer o nosso exercício, porque a gente passa o nosso dia todo fazendo atividades leves, né? Literalmente usando os dedos para batucar no teclado. No futuro também a gente vai precisar ter algum tipo de treinamento até para a cabeça, né? Porque a gente não vai ficar mais usando essas capacidades no dia a dia, né? Então é interessante você pensar as coisas por essa perspectiva, né? Não precisam se manter em atividade para funcionar melhor? Com o cérebro é quase a mesma coisa. E um dos jeitos mais eficientes de manter o cérebro ativo são as atividades manuais. Há pesquisas que mostram que as atividades manuais reduzem o estresse, aumentam a sensação de bem-estar e ajudam até na prevenção de doenças neurodegenerativas como Alzheimer e outras demências. Isso é interessante, né? Eu não tinha ideia de que era assim, doutor, que impactava inclusive na área cerebral, né? Eu na minha vida tive a experiência de um tempo, né, parar com a programação e ficar mexendo com coisa ali para passar o tempo, né? Então eu tinha um carrinho velho, aí eu começava a mexer no carro velho, faz uma coisa, faz outra, e eu percebia que aquele tipo de atividade me deixava relaxado, né? Não apenas fazia uso do meu corpo, então carregava, levantava peso, fazia força, essas coisas. Precisava de uma elasticidade também, né? Para você mexer no carro, você deita ali embaixo, você vai alcançar uma coisa, outra. Então eu percebia essa parte da mudança corporal, mas eu também percebia no meu cérebro ali que a minha mente estava trabalhando de um jeito diferente, né? Inclusive falando de academia, a gente tem essa oportunidade de fazer coisas como yoga, alongamento, tipos de relaxamento específicos, que eu percebia isso. Você que é programador, que nunca fez um yoga, nunca fez um relaxamento, nunca fez alguma situação assim para trabalhar ali o seu mental, você certamente não teve acesso ao ápice da sua produtividade como programador, como profissional intelectual. Por quê? Essas atividades aí, elas te ajudam a liberar certos caminhos no seu cérebro, né? Para que você consiga pensar de maneira mais clara, né? Daí a importância tão grande que eu vi na minha vida dos sabáticos, né? Tudo bem que eu fui um programador aí nos meus primeiros 10 anos trabalhando presencial, meio radical, que nem férias eu tirei, né? Fiquei 10, 12 anos trabalhando direto, sem nem ter férias, e aí depois eu fiquei um tempo de sabático. Então, em vez de ter uma férias de um mês, eu ficava 6 meses, 9 meses.
Fiz isso por 3 anos seguidos. No maior período que eu fiquei sem trabalhar, eu fiquei 11 meses, mano, de liberdade. Então, era a época que a minha cabeça e meu corpo funcionava melhor. Eu parei de ter dor nas costas, até por causa dos fortalecimentos da academia. Eu parei de ter aquele raciocínio cansado, letárgico. Parei de ter dor de cabeça, né? Tudo isso por estar fazendo outro tipo de atividade, né? Porque a gente acostuma ali com a programação, é uma coisa que a gente fica o tempo todo pensando e lendo e digitando e copia e cola e vai pesquisar e estudar. Tudo aquilo é muito intensivo para o nosso cérebro, né? Ainda mais quando você tem uma situação como a de escritório, que é uma situação ali que você está preso num lugar, um monte de gente te observando o tempo todo, um estresse do caralho, o cara te cobrando, te olhando feio, né? Te dando bronca, o outro corrigindo seu português. Então, mano, acho que todo profissional de tecnologia precisava disso, mano. Precisava de um hobby manual. Hoje eu tenho o meu aí que é exercício físico, né? Faço academia, eu nado. Às vezes eu ando de bicicleta também. Mas principalmente tirar esses períodos, né? Sem trabalhar. Férias é muito pouco, um mês não é nada, gente. O cara que está estudando desde os 6, 7 anos não consegue nem ter uma ideia do que é isso. Mas, assim, um mês é muito pouco tempo. Na hora que você está começando a pegar o ritmo de ficar sem obrigação, sem agenda, reunião, essas coisas, você está na hora de voltar. Você precisa, no mínimo, de 6 meses longe dessa rotina para você acessar esse outro nível das suas capacidades aí, tanto físicas quanto mentais, né? Nós estamos concentrados em algo que exige habilidade manual. O cérebro libera neurotransmissores que melhoram o humor e a cognição. Além do mais, essas atividades estimulam a produção de dopamina, um neurotransmissor associado ao prazer e à motivação. Sabe aquela satisfação que dá quando você termina um quebra-cabeça ou monta um móvel e ele está todo certinho, encaixado? Pois é, essas tarefas motivam o nosso cérebro. Diferente... Isso é uma coisa que eu percebia também, de montar móvel, pintar, trocar uma peça do carro. O processo às vezes era até meio estressante, né? Eu que sou um sujeito de 2 metros de altura, eu tinha bastante dificuldade com essa parte de coordenar mesmo o corpo ali para fazer os movimentos e tudo mais, né? Mas uma vez que eu terminava aquela tarefa que eu estava fazendo, meu Deus do céu, minha vida ficava muito melhor. É que nem resolver uma equação, né? Toda vez que eu faço uma equação assim, eu passo uma raivinha, mas no final, quando eu chego no resultado, eu confiro e vi que deu certo, me dá aquela injeção de dopamina, né? Que é aquela sensação de prazer ali, de felicidade, que me ajuda bastante a continuar motivado a fazer aquele tipo de atividade, fazer outras daquela, né? Ó, o Zaza falando aqui que lavar louça é uma coisa que faz bem pra ele, ó. Ele anda de bike quase todo dia, sem isso ele fica maluco. Pois é, andar de bicicleta também é bem gostoso, né? Mesmo não precisa ser o ápice de andar de bicicleta é você pegar a bike ali do lado do mar, né? Onde entre a areia, onde a areia tá mais durinha porque ela tá molhada, e o mar, né? Porque aí ali pode estar o calor que for, você tá recebendo aquela brisa e você andando com a bike, aquele vento vindo em você, você fica fresco. É muito bom, mas mesmo dar uma pedaladinha no bairro já é uma coisa legal, né? Ó, o Tião falando que gosta de tocar o pneuzinho do Fusquinha Tesla dele. O Davi Santos tem uma guitarra, né? Que dá para fazer um som. Pois é, mano. Tudo isso é importante para você relaxar e distrair a sua cabeça, tá ligado? Do que acontece quando você passa 2 horas ali rolando a tela do celular. Então o conselho é, tenha um hobby. Procure escolher algo que envolva as mãos. Tem muitas opções. Você pode bordar, cuidar de plantas, pintar, fazer cerâmica, aprender a tocar um instrumento, cozinhar ou até consertar alguma coisa em casa. O foco não é você virar um mestre no que vai fazer daquela atividade que você usa para se divertir. O importante é encontrar uma atividade manual que te deixe entretido e que te traga satisfação. O cérebro vai ficar mais esperto, a memória vai melhorar e, de quebra, você ainda pode descobrir um talento novo. Por que não? Fica aí a pergunta. Quando foi a última vez que você fez algo com as próprias mãos sem envolver uma tela? Então tá aí, né? O vídeo aí do Dr. Drauzio Varela, valeu por essa dica. Eu não tinha ideia disso, que fazia dessa maneira clínica que ele falou, né, que envolvia toda essa parte aí cognitiva também, mas eu percebi isso na prática, né, que fazendo atividades manuais eu fico bem mais relaxado. E para você ter mais tempo aí para dedicar aos seus hobbies e interesses, mano, uma coisa interessantíssima de você fazer é trabalhar para fora do país, porque trabalhando para fora do país você tem uma carga horária menor, né? Aqui no Brasil a gente está acostumado com jornadas absurdas de trabalho. Você começa, Leonardo falando, se for sem vídeo,
né? Aí serve. Agora, se for com vídeo, não, porque você tá com a tela ali, eu acho, né? Então, mano, você trabalhar para fora do Brasil, você começa a trabalhar mais tarde, você para mais cedo, você tem menos estresse, você sabe que nunca o cara vai te chamar para ir lá trabalhar presencial, né? Então, estude inglês aqui com a English Bay. Tô deixando o link para você aí do WhatsApp da English Bay, que é o primeiro passo que você tem que dar nessa direção da vaga na gringa é você aprender o inglês, né? E aí, para aprender inglês, o primeiro passo é avaliar o ponto que você está agora. E você pode fazer isso de graça através do WhatsApp da English Bay. Você não precisa nem instalar o aplicativo da English Bay para você fazer isso. O que você vai fazer? Você vai chamar o WhatsApp da English Bay nesse número que eu estou deixando aí para você no chat e vai falar para ele, gostaria de simular, vamos começar com a entrevista, quero simular uma entrevista em inglês. E aí você vai ali fazer aquela simulação e ele vai te dar um feedback no final, se você foi bem, se você foi mal, o que você tem que estudar. E aí a partir disso você vem aqui na English Bay e começa no seu plano. O meu cupom Jovem Tranquilão, você tem 10% de desconto em qualquer plano aqui. E eu sempre recomendo o plano Live Class, R$45 por mês você vai pagar e vai ter acesso aqui nos grupos de conversação, onde você pode treinar o seu inglês várias e várias vezes na semana, tá certo? E é claro que dependendo aí da sua carga diária de trabalho, né, fora o que você precisa fazer para estudar, você vai ter uma série de dificuldades ali no seu dia a dia, né, para conseguir conciliar estudo e trabalho, como é o caso da Dev a Mãe aqui, Dev a Mãe é um canal de uma esposa, mãe, dona de casa, faz um monte de coisa e ela ainda estuda para se tornar programador. Então você vai aqui nesse canal, acompanha essa jornada, pega boas dicas com ela aqui de como que você pode fazer para organizar sua rotina e tudo mais, e encontra pessoas como você, para que você tenha gente para conversar, gente que está passando por esse momento aí de grande trabalho que você tem, né, para poder construir esse próximo nível de carreira, porque às vezes você está numa profissão que você passa tanto tempo trabalhando, indo e voltando do trabalho, que você nem consegue conceber a ideia de ter um tempinho para praticar algum hobby, alguma atividade manual, né? Então o primeiro passo é esse, mano, estuda para você conseguir também o seu emprego remoto aí na área de programação, tá certo? E aqui na nossa live, então, 82% das pessoas possuem hobbies, né? Como o rapaz já falou aqui, que ele toca guitarra. O Emerson falando, inglês é aprender a nadar em alto mar. Se ficar com medo da conversação, nunca aprenderá. Pois é, mano, tem que bater papo, né? Se comunicar, né? Porque o pessoal fala, olha que interessante, né? Tem até uma propaganda no YouTube que diz isso aí. O analfabeto, ele não é fluente também no idioma? Então, não é só o estudo, né, que vai te ajudar, mas também a prática da conversação, ó. O Leonardo falando que esse é meu foco para ir pra gringa. Eu sou sênior com mais de 10 anos de experiência, mas quase nada em inglês. Então, mano, aproveita, Leonardo. Vai lá na English Bay, cupom Jovem Tranquilão. Você vai começar agora essa sua jornada de aprendizado, que eu vou te dizer, um ano e meio, você já está pronto para começar a concorrer às vagas lá fora. E veja o quanto que vai te ajudar. Talvez você não saiba disso, mas o inglês ele vai te ajudar muito na hora de você estudar as próprias coisas da programação, né? É uma coisa que eu acho heróica. Todo mundo que não sabe inglês e é programador, caralho, como é que vocês conseguem? Tá ligado? Tipo assim, você tá num nível muito alto de conhecimento. Quando você estudar inglês, você vai ver que muitas das coisas que você faz no dia a dia vai fazer mais sentido ainda, vai ficar tudo mais claro, né? Porque o inglês ele é a língua que é o papa da programação. Então, encerrando por aqui, né? 83% de vocês possuem hobbies, né? Valeu por essa enquete. Estamos então no caminho certo. E, bem, falando de hobby, eu vou trazer para você aqui, você que está vendo o vídeo pelo corte, um card aqui com a rotina de programador, né? Para você ver as coisas que eu faço no meu dia a dia, além de programar, né? Programar é só a parte ruim, a parte de ganhar dinheiro, né? Agora depois é que a coisa fica boa, tá certo? Então agradeço muito